Bom dia, hoje é quarta-feira, 22 de março de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição. Começa agora. Senado Federal aprova a medida provisória que amplia prazo de pagamento do Pronamp. Projeto de simplificação tributária passa em comissão e segue para plenário. Frente Parlamentar do Comércio toma posse com mais de 200 integrantes. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O Senado Federal aprovou na noite desta terça-feira a medida provisória que amplia de 4 para 6 anos o prazo de pagamento dos empréstimos do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. As mudanças no programa também estabelecem teto de juros mensais de 6%, mais Selic, e ampliam o prazo de carência para 12 meses. O texto segue agora para a sanção presidencial. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que cria regras para simplificar as obrigações tributárias dos empreendedores brasileiros. A proposta vai agora ao plenário do Senado, com pedido de urgência. Os empreendedores agora terão mais facilidade na hora de pagar as contribuições tributárias. O projeto do senador Efraim Filho é criar o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias. Ele vai aproveitar o uso das novas tecnologias para substituir 9 formulários por um, barateando os custos para o contribuinte. O projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal. O projeto ele traz o que há de mais moderno e ousado na expectativa de estudos no que diz respeito à simplificação e à desburocratização da vida de quem produz. Nós vamos substituir 9 formulários que existem hoje por apenas uma nota fiscal eletrônica, que com os meios de automação de pagamento e a tecnologia que existe hoje, essa própria nota fiscal, ali parametrizada já, ela é quem vai enviar essas informações para o fisco municipal, o fisco estadual, a Receita Federal, o Banco Central, a Junta Comercial e todos os demais órgãos que hoje cabe ao empreendedor perder seu tempo, seus recursos, seu dinheiro preenchendo digitalmente esse formulário, porque foi isso que aconteceu de tempos passados para cá. Nós evoluímos na digitalização do papel e do carimbo, mas não usamos a tecnologia para também mudar métodos e procedimentos. O projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados no fim do ano passado, por 373 votos favoráveis contra 10. Na Comissão de Assuntos Econômicos aqui no Senado Federal, a votação do projeto de lei complementar de autoria do senador Efraim Filho foi unânime. Os 23 parlamentares votaram a favor da criação do Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias, que irá desburocratizar e facilitar a vida do empreendedor brasileiro. A proposta também cria a Nota Fiscal Brasil Eletrônica, diferente de hoje, onde cada município tem a sua. Agora será um único documento digital para todo o país, para mercadorias e serviços. Isso vai evitar que o empreendedor leve mais de 1.000 horas preenchendo formulários. Também haverá a unificação do documento de declaração e a criação do Registro Cadastral Unificado, que vai permitir que a inscrição do CNPJ seja suficiente para identificar a pessoa jurídica. Para o relator, senador Alan Rick, esse projeto é o início da reforma tributária. A aprovação deste relatório hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado é o marco inicial da reforma tributária no Brasil. Porque a matéria, mesmo que nós, daqui a algum tempo, consigamos aprovar um texto de reforma tributária adequado aos interesses do Brasil, ele já inicia um processo de simplificação das obrigações tributárias acessórias que melhora a vida de quem empreende, reduz os gastos com formulários e burocracia, facilita ao fisco a busca exatamente daqueles que demonstra quem está pagando e busca pela formalização. Enfim, é um ganha-ganha. E nesse ganha-ganha, a palavra final não será mais apenas da Receita Federal.
Será formado um comitê com 24 integrantes indicados pelo SEBRAE e por confederações. E na Câmara dos Deputados, a reforma tributária voltou a ser discutida. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo recebeu o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardi Api. Ele criticou a grande quantidade de benefícios fiscais dada aos empresários e alertou os parlamentares sobre os riscos do número de exceções e a adoção de alíquotas diferenciadas na reforma tributária. O governo quer reunir tributos federais como PIS, COFINS, IPI, ICMS e o ISS em um único imposto, o IVA. O secretário afirmou que a reforma tributária vai ajudar no crescimento da economia brasileira em, no mínimo, 1 ponto percentual por ano após a sua aprovação. Estimular jovens a criar soluções a partir do empreendedorismo e da tecnologia. Esse é o objetivo do Desafio Liga Jovem. É pela semifinal dessa competição que estudantes de todo o país estão reunidos em São Paulo. Na garganta, o mesmo grito. Vamos construir intervalos sem filas? Esse grupo de estudantes do terceiro ano do ensino médio veio de Vitória, no Espírito Santo, para São Paulo, com uma missão para lá de especial. Todos eles vão disputar as fases finais do Desafio Liga Jovem, considerado uma das maiores competições escolares de empreendedorismo do Brasil. Iniciativas de empreender, de criar, de pensar, sair da caixinha e também a oportunidade da gente sair do nosso estado, vir aqui num evento tão grande. O que você quer levar para Vitória agora? A gente quer voltar para Vitória com a vitória, né? Mas só de estar aqui, só de participar desse evento, chegar na semifinal é um grande sonho. Batizada de Ask Food, a equipe criou um aplicativo para smartphones que pretende acabar com as filas das cantinas das escolas e universidades. É um aplicativo onde os alunos vão poder fazer os seus pedidos pelo próprio celular, online, com antecedência de qualquer lugar. É um projeto muito legal e que tem muito a se expandir. Essa é uma oportunidade da gente alinhar a teoria, que a gente trabalha em sala de aula, com a prática. Para a educação, isso é muito grandioso. E como é que fica o coração de professor? Bate igual dos alunos na torcida? Muita ansiedade junto com eles, com certeza, né? E na expectativa também para que eles consigam avançar no desafio. Também vieram de longe estes estudantes de Brasília, que já desembarcaram prontos para o desafio. E por aqui não é diferente, a ansiedade fala alto. A gente está muito nervoso, né? Porque a gente nunca experienciou uma coisa desse tipo. E ver que o nosso projeto chegou aonde nós estamos agora é um orgulho muito grande, porque foi muito trabalho feito, muita dor de cabeça, muito choro. Então a gente fica muito feliz de estar aqui e vamos tentar aproveitar extremamente tudo que a gente tiver direito. Essa turminha se inspirou na triste realidade dos abusos sexuais infantis e criou um semáforo do corpo. Aqui o objetivo é explicar desde cedo, de maneira lúdica, quais partes do corpo podem ou não ser tocadas. Então, nós desenvolvemos um mecanismo para evitar o abuso sexual de crianças e também para que elas possam dizer se estão sendo abusadas ou não. É um quadradinho com desenhos e cores relacionadas ao semáforo de trânsito, onde cada cor representa uma parte do corpo, dizendo se pode ou não tocar nela. Isso é bom porque eles vão desenvolver tudo, questão de fala, de interação. Dentro da escola eles têm matéria de empreendedorismo, que é trabalhar como criar um produto, como vender um produto, como fazer um pitch. E esse evento ele trouxe isso pra gente, a oportunidade de aplicar isso no dia a dia. No hotel que vai hospedar grande parte dos estudantes, o clima também é de empolgação. A equipe Nova Five criou esse aplicativo que promete ajudar as pessoas com deficiência auditiva a se comunicarem com quem não sabe falar em Libras. Nosso projeto é basicamente uma plataforma que serve para criar conexões entre intérpretes e pessoas surdas, assim permitindo a democratização da acessibilidade comunicacional para essas pessoas que hoje sofrem diariamente com diversas barreiras no âmbito da comunicação, seja ela no âmbito da saúde, da educação, do transporte. Desenvolvimento das habilidades empreendedoras dele ao longo do processo, de trabalhar em equipe, de network, captar recursos. E com certeza essas habilidades elas já estão impactando na tomada dessas
fundamental a terceiro ano do ensino médio de todo o Brasil se inscreveram no Desafio Liga Jovem. São 1.239 equipes que participaram desde o início com suas ideias. 100 projetos foram selecionados e agora eles estão a um passo de começar a disputar a etapa final. A partir de agora, eles apresentam seus projetos para um corpo de jurados especializado em identificar novos negócios. 20 equipes serão selecionadas para a final e as 6 vencedoras vão ganhar uma viagem para Madrid, onde vão participar de um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo. Parabéns a todos esses jovens com ideias inovadoras, com habilidades empreendedoras. E no próximo bloco, cidade do Rio de Janeiro caminha para o título de capital da inovação na América Latina. Não saia daí, eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, para todo o Brasil. Delegar tarefas é uma importante prática na gestão de pessoas, tanto para lideranças quanto para colaboradores. Mas para que isso aconteça de maneira eficiente, é preciso ter metas definidas. E é sobre isso que eu converso agora com o Tiago Alves, ele que é instrutor do método GTD, aqui na coluna Gestão do Tempo. Tiago, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Falar sobre delegar é muito importante para garantir a produtividade tanto da equipe quanto do gestor. Então, quando a gente delega, a gente distribui responsabilidade e autoridade sobre uma determinada tarefa ou projeto. Isso é muito importante porque faz com que aquele empreendedor, o líder, consiga trabalhar naquilo que ele realmente precisa. Então, vai usar o tempo dele de forma estratégica, delegando outras atividades que podem ser executadas por outras pessoas. Então, a gente vai ter esse ganho aí com essa distribuição. Agora, Tiago, em que momento delegar essas tarefas e quando realizá-las? Boa. Importante delegar, o líder sempre fazer essa avaliação da necessidade de execução. Então, ele vai ter que distribuir para aquele colaborador que já tem a maturidade suficiente para aquela delegação. Então, é necessário ele acompanhar a pessoa, porque o delegar não é simplesmente deixar nas mãos da pessoa e esquecer que aquilo existe. Então, eu vou ter que fazer um acompanhamento. E pessoas diferentes vão exigir acompanhamentos diferentes. Então, tem pessoas que eu vou precisar dar uma direção total sobre aquela atividade e outras eu vou precisar dar o apoio. Então, eu vou combinar esses 2 fatores, para quem eu preciso apenas dar a direção e para quem eu preciso dar o apoio, ou até mesmo combinar esses 2 fatores. Porque é importante, na hora de delegar, eu falar com a pessoa, identificar quais são os objetivos, para que a pessoa saiba quando ela atingiu, quando aquela tarefa foi concluída com sucesso. Então, não basta eu simplesmente dizer o que precisa ser entregue, eu preciso colocar os padrões de qualidade para que seja tudo combinado do início. Então, é ter aquela meta SMART. Então, eu vou ter aquele valor ali real do que eu preciso fazer e do que eu quero atingir quando algo for delegado a mim. Então, isso é muito importante também. Tiago, quais são os principais benefícios de uma boa gestão de atividades? Boa. A gente já viu que o gestor, o líder, vai ganhar em tempo, né? Ele vai ganhar tempo porque ele vai ficar livre para fazer outras atividades. A equipe também vai ganhar porque ela vai entrar na parte de motivação. Ela vai se sentir parte do negócio, parte da decisão e vai fazer com que ela se sinta ali presente no dia a dia da empresa, não apenas como um executor, mas também na tomada de decisão. Então ele vai fazer com que ele se empenhe mais no dia a dia dele. Então vai aumentar a nossa motivação nesse ponto. E justamente essa motivação faz com que a gente aumente a nossa produtividade. A gente acaba se engajando mais, porque a gente percebe que o valor do nosso trabalho é visível. Então isso vai contribuir demais para o ambiente de trabalho. Vai contribuir das 2 partes, para aquele líder e também para aquele colaborador. E é importante também frisar que aquele líder que ganhou tempo em delegar a atividade, ele vai começar a utilizar esse tempo de sobra para fazer o acompanhamento. Então, ele vai fazer o acompanhamento de toda aquela atividade e determinar qual é a frequência que ele precisa fazer os follow-ups, a checagem de como está aquela atividade, porque no fim das contas,
Não vale chegar só no final do prazo e perguntar como é que a tarefa está, se foi concluída. É necessário de tempos em tempos a gente fazer esse acompanhamento para garantir até mesmo se aquele colaborador precisa de algum apoio, se alguma coisa ali precisa ser ajustada, e a gente faz isso no percorrer, e não só quando chega lá no fim que a gente avalia se tudo deu certo. E falando em tempo, né, Tiago, em prazo, é importante estabelecer prazos e objetivos, né, para o time, né? Isso mesmo, o prazo é muito importante até mesmo para a equipe ter aquilo em mente, de saber qual é aquele tempo necessário para aquela tarefa e saber priorizar dentre as outras coisas que precisam ser feitas. Então é muito importante esse tempo justamente para isso, para eu conseguir olhar o tempo que eu tenho de trabalho no meu dia e aquilo que eu preciso entregar. Eu vou priorizando conforme o tempo que eu tenho disponível e o tempo necessário para aquela tarefa. Isso precisa ser muito claro e o colaborador ter ciência do que ele precisa fazer e em quanto tempo ele precisa fazer. Porque ali o objetivo vai dizer qual é a minha marca de chegada, onde eu preciso chegar para que essa atividade, para que esse projeto seja concluído. Então é muito importante a gente ter essa meta estabelecida junto com o prazo também. Então a gente vai ter essa clareza de o que fazer, em quanto tempo fazer. Muito importante esses dois fatores. Tiago, quais as dicas para delegar de forma correta com efetividade? Uma dica boa para isso é estabelecer o que precisa ser feito e não só dizer tempo, qual é o objetivo, mas também fazer confirmações. Faça a confirmação para entender se aquela pessoa compreendeu qual é a atividade em si. Então, estabeleça checagens na sua comunicação para entender se realmente a pessoa compreendeu, se ela vai conseguir entregar aquilo que foi solicitado. E um ponto também importante na hora de delegar é ouvir aquele colaborador. E quando a gente fala em ouvir, não é somente escutar o que ele está falando, é ouvir com a maior atenção possível, porque muitas vezes no nosso dia a dia a gente escuta as pessoas já pensando na resposta que vai dar. Mas aqui a ideia é apenas escute. Escute o que o seu colaborador tem a dizer, porque aí você vai conseguir identificar quais são as suas ações necessárias para que ele execute bem o seu trabalho. Porque afinal de contas, o papel daquele líder ali é em dar as condições necessárias para que aqueles colaboradores consigam executar o seu trabalho com a maior excelência possível. Perfeito, Tiago. Tiago Alves, que é instrutor do método GTD, quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Bruno, e até a próxima. Agora, hora da agenda. Tem evento começando hoje no sul do país. De 22 a 24 de março, a capital do Paraná recebe o maior evento de cidades inteligentes do Brasil, o Smart City Expo Curitiba. A Feira Plástico Brasil acontece de 27 a 31 de março no Expo Center. Na mesma data, Rio Verde, Goiás, recebe a Feira de Agronegócio Tecnoshow no Centro Tecnológico Comigo. A Autocom estará no Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 28 e 30. E a Feira Franchising B2B tem edição em Natal, no dia 28, e em Fortaleza, no dia 30. Porto Alegre recebe a South Summit Brasil, no Cais Mauá, de 29 a 31 de março. O Rio de Janeiro está mais perto de se tornar a capital da inovação na América Latina. A cidade vai receber 6 edições do maior evento de tecnologia do mundo nos próximos 5 anos. A partir deste ano até 2028, o Rio será a sede do Web Summit. A expectativa da Prefeitura é que, neste período, o evento movimente 1 bilhão e 200 milhões de reais. A primeira edição será em maio, entre os dias 1º e 4, e são esperadas cerca de 15 mil pessoas. Já para a última edição, em 2028, a expectativa é de 70 mil visitantes. E nessa terça-feira, tomaram posse as lideranças de 2 representações importantes para a economia brasileira. Uma é a FCS, Frente Parlamentar, que une a força política de deputados e senadores em prol do empreendedorismo. Outra é a UNEX, União das Entidades do Terceiro Setor, que representam os supermercados, restaurantes, shoppings e vários outros segmentos. Juntos,
O comércio e os serviços brasileiros representam 67% do PIB. A presidência da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, Serviços e Empreendedorismo será dividida entre o senador Efraim Filho, do Partido União Brasil, da Paraíba, e o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. A diretoria será formada por mais 25 parlamentares, repartidos em vice-presidências regionais e coordenações temáticas. Criada em 2015, a composição é responsável pela elaboração e a aprovação de projetos no Congresso Nacional, que impactam diretamente o setor. Entre eles, a reforma tributária. Já é uma discussão que está amadurecendo no Congresso Nacional, começando pelo Senado. A lei da desoneração da folha de pagamento, ela dialoga com a maior necessidade e o maior desafio do Brasil, que é gerar empregos, preservar aqueles, principalmente no momento que estamos ainda na rota de saída da crise da pandemia. São setores que foram extremamente sacrificados, obrigados a fechar as suas portas, resistiram. Então, não é hora de sufocar essas empresas extinguindo o benefício da desoneração. Muito pelo contrário, é hora de prorrogar, sonhar com a desoneração ampla e deixar essa porta aberta para quem quer crescer. Nós temos que ter um discurso que o Brasil entende. Quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. E é isso que a lei da desoneração diz. Este é um trabalho que já nasce em parceria. A nossa Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, ela tem uma ligação umbilical com as organizações que representam legitimamente o comércio e o serviço em todo o território nacional. Essas diversas entidades, clubes de dirigentes lojistas, associação de bares, restaurantes, supermercados, do setor de transporte, de shopping center, da construção, eles se uniram, criaram uma entidade nacional, que é a União Nacional das Entidades do Comércio e Serviço, e essa entidade tem como objetivo fazer a defesa do comércio e do serviço. Mas para isso é preciso que tenhamos força política, organização política. E aí vem a Frente Parlamentar Mista, que é de senadores e deputados federais que compreendem a importância do comércio, a importância do serviço, pelos milhões de empregos que geram, pelos milhões de renda que geram, a importância no PIB brasileiro e, portanto, ter uma disposição de defender esse setor que é tão importante para a economia, e não é só para quem é o empresário, não, para o consumidor. Como é que o cidadão pode viver num lugar se não tiver um comércio para abastecer, para atender numa sociedade que não tenha estruturas de serviço, de saúde, de educação, de infraestrutura e vai por aí afora. Na solenidade, também tomou posse o novo presidente da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, João Galassi, que também é presidente da Associação Brasileira de Supermercados. Eleito no dia 8 de fevereiro, Galassi aposta em um trabalho conjunto entre a entidade e o Congresso. A Unex representa as entidades que, ao total, geram mais de 27 milhões de empregos no país, já que detém 57% dos postos de trabalho. Não é a Unex que tem que ter uma grande, vamos dizer assim, exposição. São os deputados e senadores que defendem o comércio e serviço. Então, tudo que nós pudermos fazer para que essa frente seja a frente mais importante do Congresso Nacional e que isso resulte em propostas que melhore a qualidade de vida da sociedade brasileira, que melhore o desempenho, a eficiência do comércio e serviços no país, nós estaríamos cumprindo a nossa missão. Entre as pautas para os 2 anos de mandato, João Galassi pretende levar ao Senado e à Câmara questões tributárias, trabalhistas, econômicas, de infraestrutura e de empreendedorismo, com foco na melhora do ambiente de negócios no país e ainda na eficiência e na competitividade para toda a cadeia nacional de abastecimento. Inicialmente, nós vamos debater a reforma tributária, o Best Before, o tema da simplificação das questões acessórias, ou seja, nós temos ali uma série de inutilidades que são feitas diariamente, que só geram custos e, ao mesmo tempo, encarece a operação do setor e que nada
agrega de valor para a sociedade. Nós temos outras pautas também, como, por exemplo, a discussão do CARF, do voto de qualidade. O setor de serviço é o setor que tem mais crescido e esse ambiente depende muito. Ele é um fomentador de empregos formidável e o SEBRAE está sempre atento a isso. Empregos formalizados, empregos que são independentes de empreendedores individuais, como é o microempreendedor individual, e sempre gerando emprego e renda. Esse é o binômio que o Brasil precisa e faz bem a todos nós. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. O próximo jornal é às 11h30 com Sebastião Garcia. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.